Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre mais um capítulo do livro Avaliação Psicológica em Contexto Forense, e hoje é sobre violência intrafamiliar. A autora ela começa primeiro conceituando o que seria essa violência intrafamiliar. Então, toda vez que a gente for falar dessa violência, a gente tem que pensar que está relacionado com família, familiares. Não necessariamente, aí ela vai dizer aqui, não necessariamente tendo grau de consanguinidade. Então, a gente pode ter um padrasto, uma madrasta. Claro que tem que envolver essa questão familiar, tá? Não é qualquer pessoa. Essa violência intrafamiliar não envolve um amigo, nada disso. É a família. Então ela vai dizer, a violência intrafamiliar caracteriza-se por ação ou omissão que viole a integridade física ou psicológica de outro membro da família, comprometendo o direito do seu desenvolvimento pleno. E aqui ela pode ser infringida em qualquer espaço, desde que envolva pessoas que são consideradas como familiares, incluindo aqueles que exerçam a função parental. Certo? E nesse contexto aqui de violência é que os profissionais de psicologia são acionados para contribuir com o judiciário. Certo? E aqui ela vai trazer essa questão da clínica, a diferença da clínica para o contexto jurídico. Quando o indivíduo ele chega na clínica, quando a pessoa ela vai chegar lá na clínica, ela fala de suas verdades, ela consegue ser mais espontânea, mais verdadeira. Só que no contexto jurídico isso não ocorre. Porque a pessoa já sabe que muito do que ela vai dizer ali pode prejudicar ela mesma, certo? Então ali ela vai falar coisas que favoreçam ela. E aqui, por esse motivo, a autora diz, isso torna a avaliação mais desafiadora, especialmente nos casos de violência intrafamiliar que atinge esse núcleo central de vivência das pessoas, mobilizando muita ambivalência de sentimentos. E aqui, toda vez que a gente for pensar na questão judiciária, a gente vai pensar que é o seguinte, toda forma de amenizar toda aquela situação já foi tentada. Agora a gente está no judiciário para tentar resolver de outra maneira, né? Lembrando que o psicólogo ele está ali para subsidiar a tomada de decisão do juiz. Então ele não vai criar esse contexto como na clínica, de uma orientação psicológica, de uma terapia, de um encaminhamento, nada disso. E a autora vai trazer essa violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. Trazendo esse ponto da violência que ela já está ocorrendo, né? É importante considerar que a retirada do poder familiar deve ocorrer quando se entende que o prejuízo que a criança ou adolescente sofre no convívio com seus responsáveis legais, até o momento, seja por violência, negligência ou qualquer forma de violação, é maior do que as consequências de extinção do poder familiar. Então, outro ponto muito importante que a VUNESP pode cobrar. Ela pode falar assim, questões financeiras dos pais, pode tirar a criança do ambiente familiar? A gente vai dizer que não. Porque sempre vai ser a primeira opção manter a criança e o adolescente no ambiente familiar. Agora, foi como a autora disse aqui, se o caso de violência supera tudo isso, ela ultrapassa esse limite, aí é diferente. Tira a criança e o adolescente do seu âmbito familiar. No âmbito, naquele contexto de violência, porque pode ter outros familiares que não realiza aquela violência e a criança pode ficar com esse familiar também, né? Sempre deixando ela no seu ambiente, em um ambiente acolhedor, mas um ambiente que envolva a família. Aí ela vai dizer aqui, nessa direção, Rovinski destaca que cabe ao psicólogo considerar na avaliação do melhor interesse da criança não somente a circunstância de sua vida atual na companhia dos responsáveis, mas os efeitos futuros do rompimento dos vínculos. Então, o psicólogo ele tem que pensar além. Tudo bem, a criança está sofrendo danos agora, ela tá ruim, tá difícil, ela está sofrendo essa violência, só que tem que pensar nos danos que esse rompimento também vai trazer. Então, é avaliar todo um contexto, a gente nunca vai avaliar isoladamente. A destituição do poder familiar é um fenômeno que demanda a compreensão de múltiplos fatores envolvidos, não sendo associado diretamente a situações de pobreza e vulnerabilidade.
mas especialmente a saúde mental dos cuidadores. Foi o que eu falei da última vez. Mesmo que a mãe e o pai estejam com essa questão de vulnerabilidade social, essa questão de pobreza, a gente tem meios que ajudam esses pais a se restabelecer. Nunca tirando a criança do pai e da mãe, mesmo que por um breve momento, né, pode ocorrer de tirar, ela vai voltar para o seu ambiente familiar. Além disso, devem ser realizadas entrevistas individuais com cada membro da família, visando a compreender não somente a história atual, mas também a história de vida e experiências da família de origem dos cuidadores, em especial com o transgeracional da violência familiar. Para uma avaliação minuciosa da situação de violência intrafamiliar contra criança e adolescente, é necessário considerar indiciocrácias dos diferentes tipos de violência. E aqui a gente tem, serão destacadas características específicas da violência física, sexual e psicológica contra crianças e adolescentes, entendendo-se que são as que mais ocorrem e que também é muito comum haver sobreposição entre elas. Então, o que ela está dizendo aqui? Não, muitas das vezes a violência ela não ocorre isoladamente. Então, se a violência física ocorre, muito provavelmente ocorre a violência psicológica também. Elas se sobrepõem umas às outras. Certo? Aí aqui ela traz a violência física contra crianças e adolescentes. O que acontece? A confirmação da ocorrência da violência física costuma ser mais fácil no âmbito judiciário, pois tende a deixar marcas visíveis. Apesar disso, geralmente existe a tentativa de dissimulação, alegando acidentes cotidianos, o que demanda uma avaliação apurada dos fatos. Então, violência física, muito mais fácil de ser identificada por conta das marcas que é deixada. Só que a autora ela também vai trazer essa questão de que há muito tempo atrás os pais educavam as crianças com chineladas, tudo isso. Então tem um limite, né? Ainda que hoje isso não é aceitável. E a autora ela traz aqui também a lei, né? Reforçando a necessidade da extinção do uso da violência na educação infantil, que é a Lei Menino Bernardo ou Lei da Palmada, certo? Que proíbe o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes na educação da criança. Só que aí, continuando, o que ela traz? Ela vai dizer, a avaliação da violência física apresenta um dificultador que se refere ao fato de que até pouco tempo havia uma espécie de permissão social para que se utilizasse a força física, por meio de tapas, chinelada, inclusive o uso de objetos. Nesse sentido, existe um limiar muito sutil entre a violência permitida para fins educativos e o abuso físico. Atualmente, a grande preocupação com o poder destrutivo das consequências do uso da violência contra crianças e adolescentes, corroborando a ideia de que existe uma cultura permissiva em relação à violência na educação infantil. Aí ela diz, a autora destaca que, mesmo após a denúncia, é comum os pais não negarem a agressão, mas defenderem que foi uma forma de impor limites ao comportamento dos filhos, justificando-se que não foi tão violento. Certo? Então, nesse ponto, violência física fácil de identificar por conta das marcas que são deixadas. Mais à frente, ela vai trazer a violência psicológica, que a gente já vai ter uma dificuldade de identificar. Não é tão fácil, não é tão simples. E aqui, junto, mais uma vez, né? A violência física não ocorre sozinha. Ela tem a psicológica também. Então aqui, é relevante considerar que a criança vítima da violência física intrafamiliar pode apresentar também sintomas emocionais que não devem ser utilizados como indicadores isolados, mas como aspectos a serem considerados na avaliação psicológica. Alguns desses sintomas são mal-estar difuso, sentimento de vazio e inferioridade, baixa autoestima, queixas somáticas, estado constante de alerta, alterações de humor, hábitos e comportamentos, além de excessiva desconfiança dos adultos. E assim mais uma vez, né? Nesse contexto jurídico, a gente tem muita dificuldade de ter material,
métodos de avaliações exclusivos da psicologia jurídica. A gente utiliza métodos da clínica. Então, aqui ela vai dizer, né? A autora diz: ainda são poucos os instrumentos específicos para identificação de violência física. Só que ela vai trazer um, que é o inventário de frases do diagnóstico de violência doméstica. É importante, quem tiver um tempo agora, dar um Google aí e pesquisar sobre esse teste. Aqui ela traz uma pequena descrição dele, tá? Então ela vai falar que ele é realizado com base nos transtornos emocionais, cognitivos, físicos, sociais. É composto por 57 frases a serem respondidas dicotomicamente com sim ou não. Aplica-se a crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos, de acordo com a pontuação obtida. Quando acima de 22 pontos, identifica-se indícios de vitimização. O IFVD não é um teste psicológico, podendo ser utilizado por diferentes profissionais. Isso aqui é muito importante, porque a VUNESP ela vai trazer desse jeito. Ou ela vai colocar que isso aqui é um teste, e não é. A gente está vendo aqui que ele pode ser usado por outros profissionais, porque o teste psicológico é exclusivo do psicólogo. Só ele usa, só ele pode aplicar. Isso aqui não é um teste, certo? Não é um teste psicológico. Então grava aí essa parte. E aí ela vai trazer a violência sexual agora. Quando ocorre no âmbito intrafamiliar, a vitimização sexual tende a constituir-se como um tabu e fica, em muitos casos, protegida pelo segredo familiar. Costuma haver muita ambivalência de sentimentos, pois o mesmo responsável que cuida é o que violenta, gerando dificuldade da criança em compreender o tipo de sentimento que apresenta. Então, os autores destacam que pode haver até mesmo uma espécie de fascínio da vítima, que fica enfeitiçada pela dinâmica do vitimizador. Então, aqui nesse contexto, é muito importante a gente entender que uma criança, quando ela é vítima de violência sexual, quando ela está sendo vítima de violência sexual, ela traz essa ambivalência mesmo, né? Porque a mesma pessoa que cuida, ela violenta. Não é raro a gente ver que quando a criança ela vai ser tirada de perto desse genitor ou dessa genitora, ela tende a ter uma reação bem inesperada, sabe? Por quê? Porque ela ainda não elaborou aquilo, ela ainda não entendeu o que de fato está acontecendo. Então, para ela, é uma pessoa que cuida também, entendeu? Então, por isso que o psicólogo ele tem que ter esse olhar cuidadoso e clínico a respeito do comportamento da criança e do adolescente, tá? Esse comportamento não quer dizer que a criança e o adolescente concordam com aquilo, ou ama, sabe? Não tem nada a ver com isso. É essa questão da ambivalência mesmo. A dinâmica familiar, no caso de abuso sexual incestuoso, é muito complexa, pois o abusador utiliza-se de sua prerrogativa de cuidador para ter acesso à criança e, geralmente de forma sutil, iniciar o abuso. A criança muitas vezes tem dificuldade de reconhecer a interação como abusiva, que foi o que eu acabei de falar, e à medida que vai tomando consciência disso, passa a sofrer ameaças para que não revele o que ocorre a outras pessoas. Como se sente vulnerável e inclusive culpada pelo que ocorre com muitas situações, a criança fica com vergonha e também acredita que precisa se resignar para preservar a família. Então, muitas vezes a criança vai ficar quieta, ela não fala, ela se torna muito introspectiva. E aí, na avaliação psicológica de casos de vítima sexual infantil, a busca pela identificação da ocorrência ou não do abuso, em geral, ocorre considerando-se características e sintomas comumente encontrados nas vítimas de abuso sexual. As informações para essa constatação costumam ser obtidas em entrevistas com o genitor e em outras pessoas envolvidas no processo, além de pelo contato direto com a criança. Aí a gente vai ter, né, a hora do jogo, que é muito utilizado também. Utilização de testes psicológicos, especialmente os. O transtorno de estresse pós-traumático é a ocorrência mais associada ao abuso sexual infantil, chegando a cometer 50% das vítimas. Isso aqui é muito importante, porque a banca também pode colocar essa porcentagem. Então, o transtorno de estresse pós-traumático é a ocorrência mais associada ao abuso sexual infantil,
chegando a cometer 50% das vítimas, mas também pode ser constatado sintomas como depressão, ansiedade, transtorno alimentar, enurese, que é o escape de xixi, encoprese, de fezes, né? E déficit de atenção e hiperatividade. Mudanças comportamentais como conduta hipersexualizada, isolamento social, abuso de substância, furtos, fugas e autolesões cognitivas. A gente vai ter as questões cognitivas e as questões emocionais. Aqui nós temos que a autora também traz, né? Constitui um grande equívoco delegar à criança a decisão sobre visitar ou não um dos genitores, em especial quando existe alguma acusação de violência física, psicológica ou sexual, cuja procedência é duvidosa ou inconclusiva. Aqui a gente tem o papel do psicólogo. A tarefa do psicólogo é contribuir para avaliar a situação de violência envolvida, de que parte ela provém e, com base nisso, recomendar continuidade ou descontinuidade da visitação. Certo? Então, a autora vai mais uma vez ressaltar, né, que não dispõe de instrumentos suficientes para comprovar essa violência. Então, por quê? Acontece que precisa. Aqui ela vai dizer, né, sobre a questão da alienação parental, que ocorre muito. Então, muitas vezes a criança ela vai chegar ali, a criança ou adolescente vai chegar sobre essa questão, trazendo a questão da violência física, sexual e psicológica, só que muitas das vezes por conta da alienação parental, né? Que a gente já sabe que é quando o genitor, ele, de uma maneira simplista, assim, ele vai transformando a cabeça da criança ali contra o outro genitor, tá? Mas claro que tem a definição certinha, é importante também procurar. Inclusive no edital tem, né, essa lei aí falando sobre alienação parental. Nas entrevistas, o profissional deve estar atento para ouvir todas as pessoas envolvidas, conduzindo entrevistas particulares, em que elas possam se sentir mais acolhidas na sua escuta, estabelecendo um relacionamento verdadeiro com um contrato de trabalho claro sobre o seu papel no contexto jurídico. Certo? Aí aqui, mas deixa eu dar uma olhada. Aqui ela vai falar sobre a questão da alienação parental, né? Que ela vai dizer, na avaliação de situações de violência, o psicólogo também deve estar atento ao fenômeno da alienação parental. Todavia, a autora ressalta que denegrir a imagem do outro genitor para os filhos deve ser considerado uma forma de abuso psicológico que, mesmo sutil e subjetiva, pode acarretar graves consequências para os filhos. Mais graves ainda são os casos de síndrome, ai pessoal, não sei falar o nome não, por procuração, na qual um dos genitores provoca ou distorce situações vividas pela criança, dores, ferimentos, relatos de gestos afetivos do genitor, acusado, entre outras, fazendo ser entendidas como maus tratos, né? A questão da alienação parental, mas esse termo aqui é muito importante também dar uma pesquisada. Assim, a banca ela não vai se aprofundar muito sobre isso. A banca não vai se aprofundar, mas ela pode utilizar, que é a síndrome. Outro ponto bem legal também, que é algumas diferenciações costumam ser encontradas nos casos de existência de abuso ou negligência, diferenciando-se dos casos de alienação parental. Que esse é o ponto que o psicólogo tem que estar muito atento. Dos filhos. A criança vítima de abuso tende a recordar bem a situação vivenciada, enquanto aquela que não viveu realmente o que o alienador afirma tende a ter mais dificuldade de recordar. Então, primeiro ponto, a criança e o adolescente que sofreu abuso vai lembrar. O outro que está sofrendo alienação não lembra, tá? Claro, né, que a gente vai ter também os casos de que é um trauma muito intenso, também pode ocorrer de quem sofreu abuso não lembrar mesmo. Isso aqui, por isso que são vários pontos que vão se somando,
não é nada isolado. Aí a gente tem a lucidez do genitor. Então, o genitor de um filho abusado identifica os danos e faz o possível para minimizar as consequências, enquanto o genitor alienado costuma somente destacar os danos. Na patologia do genitor, um genitor que abusa tende a ter outras áreas de sua vida comprometida, enquanto o genitor alienado se mantém são nos outros setores. Então lembra, né, o abusador ele é problemático por completo, né? Não é só um contexto ali específico de abuso. Ele também vai ser violento e dentre outras coisas. Silva acrescenta ainda alguns pontos a serem considerados no que se refere à memória. Nos relatos de abusos reais, a vítima tenta esquecer o ocorrido e as falhas da memória ocorrem pela força do impacto emocional. Enquanto na alienação, a memória da criança foi induzida e ela acredita que precisa relatar sempre a mesma história, com todos os detalhes. É uma avaliação do todo. Então você vai avaliar o comportamento da pessoa, a fala, o olhar, tudo, tudo. Aqui é uma avaliação completa, né? Aqui a gente também tem a vitimização psicológica da criança. Costuma-se pensar que a violência que se expressa da forma física ou sexual é somente a ponta do iceberg de um contexto muito mais amplo, que envolve a depreciação da criança ou do adolescente como ser humano. Então, humilhação, descaso e até a própria indiferença. Por ter manifestações sutis e invisíveis, a vitimização psicológica torna-se difícil avaliação e comprovação para fins jurídicos. Todavia, os danos à autoestima e à própria integridade emocional das crianças tornam extremamente necessário o reconhecimento da violência. Mas, mais uma vez, é difícil, tá? É um pouco complicado. Não é tão visível quanto a violência física. A negligência emocional pode trazer danos ao desenvolvimento humano em curto, médio e longo prazo. Certo? Agora nós temos a violência conjugal. Então, a violência conjugal ela tem sido considerada um grave problema devido aos inúmeros agravos que provocam em diferentes âmbitos da vida de todos os envolvidos. A gente tem aqui um questionamento sobre essa nomenclatura que a autora traz, que ela vai dizer, nesse cenário questiona-se inclusive a nomenclatura de violência conjugal, entendendo-se mais apropriado nomeá-la como violência de gênero ou violência contra a mulher. Pode aparecer esses termos lá na prova também. Por quê? Né? Por meio de lutas empreendidas por movimentos feministas, foram criadas políticas públicas no que se refere à questão da violência contra a mulher. Aí, aqui, a avaliação psicológica nos casos de violência contra a mulher precisa ser cuidadosa, pois trata de um fenômeno complexo, permeado por muitas particularidades culturais, em especial no que se refere aos estereótipos de gênero. Certo? Mulheres vítimas de violência doméstica tendem a apresentar características peculiares como dificuldade na manifestação de sentimento, autocrítica precária, déficits nos relacionamentos, característica de desamparo, sentimento de culpa, estresse situacional. Outro fator importante de ser avaliado neste contexto são as experiências na família de origem, considerando que é muito comum a transmissão transgeracional da violência intrafamiliar. Reforçando essa ideia, estudos também apontam a associação entre esquemas iniciais desadaptativos e a violência conjugal, tanto sofrida como perpetrada. Aí, aqui a autora ela vai trazer quais as características dos agressores conjugais. Muito importante também. Porque já teve, a VUNESP ela realiza bastante esse concurso do TJ São Paulo para o cargo de psicólogo e assistente. E assim, é muito comum ela pegar esses tópicos mesmo, assim. Ela vai. Por que eu tô lendo aqui? E acrescentando um pouco, né? Mas na maior parte lendo. Porque a banca vai pegar partes do texto aqui e colar lá.
entendeu? Não tem muito, porque esse texto aqui é bem simples de ser entendido. E não tem muito do que ir além. Aqui a questão do teste, que a gente tem que dar uma pesquisada, aquela síndrome que eu tinha falado também. Mas no geral aqui, uma primeira e uma segunda leitura, você já consegue pegar bem. Tem outros livros ali no edital que são um pouco mais complexos, né? Então por isso que eu tô mais lendo aqui. Então, considerando as características dos agressores conjugais, uma das tipologias mais pesquisadas em estudo foi proposta por... Meu Deus, o nome não vai. Sendo 3 tipos diferentes. Caracterizado por baixos níveis de psicopatologia, denominado borderline e disfórico, que apresenta altos níveis de impulsividade, e o violento e antissocial, com características antissociais ou de psicopatia. Isso aqui é as características dos agressores conjugais. Também identifica isso em mulheres, hein? Também identificado isso em mulheres. Os transtornos de personalidade borderline e antissocial são os que aparecem com maior frequência na literatura como associados à violência conjugal, mostrando-se presentes tanto em perpetradores quanto em vítimas, o que possibilita o questionamento sobre as interações didáticas entre o casal e traz à tona as necessidades de avaliação, não somente característica individual, mas também relacional e contextual. Certo? Aqui a gente tem a parte da violência intrafamiliar contra idosos. Nesse mesmo livro, a gente vai ter um capítulo falando sobre a violência contra idosos. Vou fazer a gravação do vídeo, vou trazer aqui para vocês. Mas aqui, basicamente, nesse finalzinho aqui do capítulo, o que ela vai falar? Sobre a violência contra idosos, né? Existem diferentes formas de violência cometida contra o idoso. Então, a gente vai ter violência psicológica, que envolve insultos, ameaça e até mesmo infantilização do idoso. Violência física, que corresponde a todas as formas de agressão física, como tapa, soco, empurrão e queimadura. Violência sexual, que envolve contato íntimo não consentido. Violência financeira, que pode se expressar pela apreciação indevida de bens do idoso ou chantagem econômica. Negligência, corresponde ao não atendimento à necessidade básica. Abandono, que ocorre quando o idoso é deixado pelo responsável, e autonegligência, que ocorre quando o idoso tem condutas que ameaçam sua própria integridade. As ameaças contra o idoso costumam ser perpetradas por familiares que residem com ele. E aí, nesse mesmo livro, tem um capítulo só falando disso. Algumas características individuais, relacionais e contextuais são consideradas como de maior risco para a ocorrência de situações de violência contra o idoso. Então, a gente vai ter idade superior a 75 anos e cuidadores com doença mental ou que abusam de álcool. Esses tendem a perpetuar a violência, né? Mas, basicamente, aqui é isso. Eu quero colocar essas partes importantes em um PDF específico e trazer uma contextualização melhor. E vou colocar o link aqui no vídeo, né? Para vocês poderem ter acesso. Mas é isso aqui. Sabe? Não tem muito o que explicar, porque foi como eu falei, né? O texto ele é bem simples de entender. Ele é bem fácil de ser entendido. O que a gente não entender aqui na questão dos testes, a gente dá uma pesquisada e já resolve. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a violência contra o idoso, que também é um capítulo desse livro, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado.